ele, mas ele já trabalhava. Porque trabalhar com o coração cansa o seu corpo, mas nunca inutiliza a sua marcha como espiritual. Mas quando você trabalha só com as mãos, é canseira. Por isso que nós ganhamos o nosso coração na devoção, entregando, pegando ali toda a nossa dor, as nossas angústias, as nossas adversidades, colocando diante do Senhor, lavando os nossos pecados na dependência, falando, Jesus, olha, você sabe. Eu fico impressionado que Jesus falou com o jovem rico que só faltava uma coisa para ele, irmão. Para mim falta tanto. E faltando uma coisa para ele, ele não foi capaz de deixar aquela coisa. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Você acha que Jesus estava sendo sarcástico? Era verdade. Tudo que você vê Jesus fazendo é verdadeiro. Olhou para ele, só falta uma coisa para você, cara. Olha, você tá muito bom. Agora vai e vende tudo que você tem. Ou seja, derruba o altar a Mamon que você criou no seu coração. Eu sei qual é o seu problema. Só falta uma coisa. Você tem um altar a outro Deus que não pode competir comigo. Ou você há de agradar a um ou há de agradar o outro. E Jesus cutucou ali onde era o problema, a raiz do problema daquele homem. Ele tinha um culto. E esse culto era a avareza, né? E ele cultuava aquilo. Mas ele era generoso, do dízimo e tal. Irmãos, isso não quer dizer nada. Se tudo que nós temos não serve ao Senhor, irmãos, nós não entendemos nada do que é o reino de Deus, porque tudo que Jesus tinha serviu para colocar eu e você de volta na mesa. Foi uma luta travada. Alguém que podia dizer, é meu, ele disse, é nosso. Então é inadmissível Jesus ouvir alguém com o coração triste por causa das coisas que ele mesmo deu. Ou você não percebeu, se há algum sucesso, se alguém está tendo sucesso em qualquer coisa, em qualquer área da vida, é Deus que está promovendo. É Deus que está dando saúde. Irmão, é Deus. Deus está trabalhando. Então, limpos de mãos. Eu estou aqui com a minha mão, estou trabalhando, estou fazendo, estou com a minha mão limpa. Ok, todo mundo vê isso, né? É até a nossa escalada, há elogios, mas o que vai fazer você manter o seu trabalho é o coração. É pureza. E aí a grande sacada aqui nesse versículo é limpo e puro. Não basta só ser limpo, irmãos. É preciso ser puro. E outro dia eu falei, vê se há em mim, Senhor, vê se há em mim, vê se há em mim. Se você fizer essa pergunta, vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, Deus vai sondar o nosso coração. Ele vai sondar a nossa alma e vai ver se tem vaidade nesse lugar aí. Se nós estamos cultuando ao hedonismo. Alguém já ouviu falar sobre isso? A síndrome do hedonismo. Hedonismo é uma doutrina filosófica que define o prazer como o bem supremo e principal objetivo da vida. Prazer, conquista e ganhar. Buscando maximizar o prazer e minimizar a dor. Ou seja, irmãos, o hedonismo é totalmente contrário à nossa fé. Porque a igreja gera com dor. Mas é aquele tipo de dor do parto, né? Em que a alegria que nos espera é maior do que a dor que a gente passou até o... a alegria da conquista é mais prazeroso do que o processo. Que a dor, porque como o próprio Jesus diz, quando a mulher recebe seu filho, ela esquece de tudo que ela passou. A igreja um dia vai esquecer de tudo que ela passou, irmão. A igreja é a noiva que está gerando para Cristo. E ela um dia vai esquecer de tudo que passou e ela vai falar, graças a Deus, que eu tomei a decisão de viver uma fé assim. Mas o hedonismo não. Ele prima o prazer e tenta minimizar a dor. É original da Grécia, né? Os gregos que pegaram isso, mas o hedonismo, você sabe, né? Edom é Esaú, né? Esaú foi chamado de Edom, os vermelhos, né?
Então eles pegaram essa mensagem, né, do culto ao prazer de Esaú, né, que Esaú, ele falou assim, não, eu tenho fome agora, para que me serve primogenitura? Não, eu tenho necessidade agora, para que me serve padecer necessidade, dificuldade aqui por aquilo que está me esperando? Então ele só pensa no presente, ele não calcula sua vida pela eternidade. O hedonismo, ele é imediatista, né? Ele só pensa em se safar. Quer ver alguém que está sobre a síndrome do hedonismo? É um dos ladrões na cruz falou, desce e tira a gente daqui. Vamos se safar. Vamos viver um evangelho safado, né? Porque se safar é ser safado. Vamos se safar, né? Aqui em Portugal a gente entende muito. Eu quero me safar. Então, essa palavra safado no Brasil é uma ofensa, mas aqui em Portugal o cara quer se safar. É a mesma raiz da palavra, quer dizer a mesma coisa. E ele queria se safar daquele problema, ele queria desligar aquela dor. Não, irmãos, existe dor, foram prometidas, mas durante essa dor do processo, a igreja gera com alegria, porque os discípulos, depois de levar um coro em Atos, eles ficaram felizes por ser dignos de apanhar pela causa do evangelho. Uau, cara, você acredita que tem alguém falando mal de mim? Entrar lá na internet e falaram que, olha, ligou, falou isso, glória a Deus, está tudo certo. É o caminho natural, mas nós não nos deixamos atingir por essas coisas. Talvez fala que a gente tem de continuar, talvez essa mensagem acaba apontando que a gente está preso numa vaidade. Estamos preocupados com o que as pessoas estão pensando e não preocupados com aquilo que Cristo está pensando, né? Original da Grécia Antiga, o hedonismo propõe que a busca incessante pelo prazer e a fuga da dor são caminhos para a felicidade. Não, o caminho da nossa felicidade é, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto. O caminho para a felicidade é, olha, você pode aumentar o fogo da fornalha, Nabucodonosor, mas eu não vou te adorar, porque eu acredito naquele que me deu a palavra e eu vou ficar com ela, ainda que eu morra. Então, o caminho do Senhor, às vezes, não passa por esses lugares. Mas, de onde vem essa certeza, irmãos? Coração puro. Coração puro. Pastor, se o coração é enganoso, como eu faço? Todo dia, irmãos, eu pego esse coração e preciso lavar ele na palavra, irmãos. A palavra aí que está na sua mão, ela lava o seu coração. Ouvir a palavra, meditar na palavra, se render à palavra. Não procurar ler a Bíblia para tirar algo dela, mas procurar ler a Bíblia para ela tirar algo de você, tirar a sujeira, tirar o engano, tirar a vaidade. Irmãos, eu leio a Bíblia não é para pregar o sermão domingo, eu leio a Bíblia para que ela possa tirar a maldade do meu coração, tirar a cegueira das minhas ações, tirar o velho homem que todo dia fica querendo ressuscitar. Então, irmão, eu lembro que quando eu era mais jovem, na minha fé, eu procurava, né, quando alguém me chamava para pregar, aí que eu ia para a Bíblia, né? Começava a ler, estudava. E eu vou te falar, toda pessoa que vai para a Bíblia para estudar, para tirar um sermão, vai ficar apertado. Deus vai agir com misericórdia, bondade. Até um dia que eu nunca mais procurei algo para poder pregar. Porque todo dia eu buscava na palavra. E quando alguém me convidava a palavra, eu estava fervendo aqui dentro, irmão. Se você espera receber um convite para começar a estudar, talvez seja por isso que ninguém esteja te convidando. Porque só prova que você corre para colocar uma lasanha, né, pré-preparada no forno, né? Não, irmãos, essa mensagem tem que estar em nós. Você pode estar mastigando a mesma mensagem há meses. Eu ouvi o Hernandes falando que a mensagem dele só fica boa depois que ele prega a 5ª vez. Depois que eu prego a mesma mensagem pela 5ª vez que começa a ficar boa a mensagem. Porque de fato, irmãos, é ruminar a palavra, mastigar a palavra, até que ela gere vida, até que ela gere vida em nós. E aí, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Foi esse confronto que Deus me fez esse fim de semana. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. Não, ai de mim.
E aí a sua mensagem começa a ficar boa quando você se inclui. Porque tanto Daniel, Neemias e Esdras, no capítulo 9 de cada livro desse que eu acabei de citar, eles se incluem à confissão coletiva. Os nossos pais pecaram, nós pecamos, Pai. Mas o Senhor disse que se nós pecássemos, se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos ouviria. Então, Senhor, devolva a gente ao nosso lugar. E essa oração que incluiu todos, irmãos, é de um jovem que viveu, 30 por uma linha na Babilônia. Mas em toda a vida dele, ele não tem... Procura lá no livro de Daniel se você vê alguma coisa que desabona a vida desse rapaz, mas ele se incluiu. Essa mensagem que eu estou pregando também está trabalhando a minha vida, porque eu também preciso de ser limpo, ser sarado, ser transformado. É essa vaidade que a gente precisa controlar, porque, irmãos, pior coisa que pode existir para uma pessoa é ela deixar a vaidade crescer e o orgulho aumentar, porque qualquer outro pecado que você tiver, o seu inimigo é o diabo, que aguça ali as suas tentações, mas quando você é soberbo, o seu inimigo é Deus. Deus abate os soberbos, mas dá graça ao humilde. Sabe, quando você está lá na mão do diabo, Deus entra de voadora, em nome de Jesus, o diabo cai fora. Tudo muda, mas a soberba, irmãos, a soberba é o próprio Deus. Fala, diabo, você não estava pedindo férias? Pode sair, que esse aqui eu mesmo trato. Então, quando você está na mão de Deus, quem vai meter a mão lá? Esse é o problema da vaidade. Por isso que todo dia a gente tem que colocar o nosso coração, irmão, na palavra, para ele ser purificado. Às vezes tem que ser espremido. Às vezes tem alguma coisa infeccionando, a gente tem que espremer aquilo. Dói. Espremer um tumor dói. Dói muito. Até que aquilo que está bloqueando sai, aquela porcaria toda sai, e você sente alívio imediato quando você tira aquele pus todo. Todo dia tem que espremer. Calma, não. Corre. Não corre para o serviço para esconder o coração que está doente. Corre para os pés de Jesus para que o coração volte a ser purificado e o serviço volte a ser limpo. Eu acho que na nossa atualidade Deus está falando sobre a aparência. Irmão, a religiosidade coloca uma aparência, mas uma aparência. Aí quando vem assim a adversidade de verdade, quebra. Aí todo mundo fica surpreso, mas como essa pessoa quebrou? Onde eu não vi? Gente, o serviço mascara muita coisa. E de fato, irmãos, todos nós precisamos trabalhar. Mas quem está com o coração puro nem sente o trabalho. Só fica trabalhoso quando o nosso coração está se perdendo. Quer ver que interessante? Lá em Gênesis 4, Deus fala para Caim, Caim, olha, o pecado jaz à porta. E o desejo é sobre você, mas você pode dominar isso. Ou seja, o fato do pecado vir na sua porta e bater não significa que você tem que abrir a porta e deixar ele entrar. Foi praticamente esse o conselho. E em Salmos 4,4 diz, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Irmãos, nós estamos perdendo a oportunidade de ficar calado. Quando alguém incorre em nenhuma ocorrência, né, o policial, a primeira coisa que ele faz, olha, você tem o direito de ficar calado. Porque o que você disser será usado contra você num tribunal. Em outras palavras, não abra mão do direito de ficar calado. Em um tempo, irmãos, que talvez você esteja perturbado. Porque o diabo estava do lado de fora, empurrando a porta, a janela, e Caim estava perturbado dentro dele, concorrendo com o seu irmão. Quando na verdade ele devia cooperar com o seu irmão, mas ele estava concorrendo com o seu irmão. Por que o culto dele foi melhor? Por que Deus recebeu o que ele ofereceu e não recebeu o que eu ofereci? Por que ele tem mais acesso, né? Por que ele tem mais like, né? Agora a moda é like, né? Só Deus, né? Irmãos, se você analisar,
Se tiver uma pessoa que viu essa mensagem que a gente coloca todo dia lá, uma pessoa e ela se converteu, irmão, já valeu o valor mais do que o mundo inteiro, uma alma para Deus. Mas se você quer realmente fazer alguma coisa diferente, alguma coisa gloriosa, seja um testemunho vivo no seu trabalho, seja um testemunho na sua escola, seja uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, seja alguém que aplica os princípios do reino. Trabalhe o seu coração, as suas mãos podem ser limpas e deve levantar mesmo as mãos santas, mas o seu coração precisa todo dia ser purificado. Aonde? No fogo da palavra. A palavra purifica o seu coração, é a água que lava e que te hidrata. Perturbai-vos e não pequeis. Ou seja, irmãos, eu às vezes sou perturbado com os ataques do diabo. Mas eu preciso lutar para que eu não venha pecar. E o que é pecar se não deixar o diabo entrar? O diabo entrar nos domínios do nosso rei. O diabo entrar nos domínios, no nosso coração, contaminar a nossa percepção das coisas, fazer eu me estranhar com meu irmão sem motivo ou sem razão. Ver homens como se fossem árvores andando, distorções, parece uma árvore andando, ou seja, essas coisas elas acontecem porque a gente está longe da palavra. E acredite, irmãos, primeiro, antes de colocar a mão no trabalho, você precisa colocar o coração na mesa de Jesus, o coração no altar de Jesus. Não é à toa que todos os dias a gente fala esse jargão, mas de fato, se aplicado todos os dias no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Qual coisa? Colocando esse ser que sem Cristo é podre. O Carlos sem Cristo é podre. Então coloca ele diante do Senhor. Senhor, não deixa essa carne aqui apodrecer, não. Coloca sal nisso. Coloca sal, proteja. Então, mãos limpas, combate a alma vaidosa. Coração puro, combate o coração enganoso, a jura enganosa. Como eu vou vencer o coração enganoso? Ou jurar enganosamente? Eu vou vencer com um coração puro, pureza. Pureza, irmãos. A Bíblia fala assim, se alguém não se tornar puro, ele não fala se tornar limpo como uma criança, ele fala se tornar puro, sem maldade, sem malícia. Sabe o que é pureza, irmãos? É você olhar para as pessoas sempre pelo melhor. Mas todo mundo está vendo que ela está fazendo mal. Irmãos, mas eu não vou olhar. Eu vou olhar conforme o olhar do céu. Todo mundo estava vendo. Talvez alguém cutucava. Olha, estou achando que a bolsa está ficando vazia. E Jesus não ligava para aquilo. Porque Jesus quer e sempre quis ver o melhor da pessoa. Eu vi um filme uma vez, eu até esqueci o nome do filme, o filme é muito bom, um filme cristão, que um pastor, né, ele cuidava de um centro social e no final um homem lá que era viciado roubava os queijos que ele ganhava, né, jogava assim no morro e escondia, né. Aí ele passou anos, né, roubando os queijos, né? E aí um dia ele chegou para o cara e falou assim, depois de anos, falou assim, você já tem suficiente? Ele falou assim, você acredita que ele sempre sabia? Ele contando testemunho para um jornalista que estava fazendo a reportagem, porque a igreja estava no Natal e a igreja não tinha telhado, eles estavam fazendo culto no frio. Aí você já tem o suficiente. Então eu soube que ele sempre soube que eu roubava os queijos. Ele nunca brigou, falou, você está roubando. Agora você já tem o suficiente. Então vamos deixar para outra pessoa. Irmãos, por favor. Quando você tem Cristo o suficiente em você, você não rouba o seu irmão. Você não despreza o seu irmão. Você não come as carnes do seu irmão. O seu irmão precisa de ajuda, sim. Ver os erros nos ajuda a dar o remédio certo. Porque não adianta nada a pessoa estar com uma dor na perna e você dar um remédio para dor de cabeça. Tá bom, a gente sabe, precisamos saber qual é a dor do nosso irmão para ajudar, mas julgar é totalmente diferente.
Perturbai e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. E às vezes a gente vai falar com o nosso coração dos outros, não. Coração, cala a sua boca. Você está vendo e vendo errado. Não é falar mal da pessoa na nossa oração, é falar mal no coração. Você está de brincadeira. Você não vai me contaminar. Cala a sua boca. Eu vou calar você, coração. Que a gente pensa que Deus está dando autoridade para a gente falar da pessoa. Na verdade, Deus está falando, fala desse coração aí. E quando a gente é puro de coração, irmão, Jesus pode confiar coisas extraordinárias. Quando a gente tem o rosto como o de um anjo, igual Estevão, Jesus pode confiar, irmãos, coisas extraordinárias. Quando a gente tem o coração de Jesus, Jesus pode confiar coisas extraordinárias. Jesus pode confiar a cidade para você. Jesus pode confiar uma nação, irmão. E é isso que o Senhor tem me falado. A palavra vaidade significa o que é vão, o que é fútil, sem solidez e sem duração. Presunção, orgulho e ostentação. O objetivo de obter o reconhecimento, muito mais, o objetivo de ter o reconhecimento, um desejo, uma necessidade grande de obter o reconhecimento, faz as pessoas se frustrarem, porque o nosso reconhecimento está preparado para o céu. Irmãos, eu não coloco peso nos meus irmãos, é de verdade. Até porque, olha, ontem o André me mandou, feliz dia do pastor, nem sabia. Opa! Eu vou colocar peso nos meus irmãos por causa de um dia que criaram do pastor e não sei o quê. Irmãos, eu não estou esperando reconhecimento, não. Agora, quer me dar um reconhecimento? Cuida da sua família. Seja um homem leal, seja uma mulher íntegra. Viva a fé. Me ajude a cuidar dos meus irmãos, que eu não consigo cuidar sozinho. Porque, irmão, se Cristo foi suficiente para você, agora é hora de você dar um pouco para o seu irmão. Porque a nossa fé redunda em dar. E um dia, você vai ser reconhecido. Um dia o Senhor vai chamar o seu nome. Eu te conheço, Carla, Bruno, eu sei quem você é. Eu sei a sua luta, Cecília. E se você esperar isso do pastor, ou do seu líder de departamento, ou líder do Ministério de Louvor, ou do irmão da igreja, ou se você esperar desse lugar, vai se frustrar. E pode ser que fala mais de você do que qualquer outra coisa, porque pode ser vaidade. Não quer dizer que a gente não pode honrar uns aos outros? Não, irmãos. Mas a nossa fé não pode depender disso. E o dia que acontecer, você fala, toda honra, toda glória, todo louvor, seja Ele, por Ele e para Ele. Então, cuidado com a alma vaidosa. Não entregue a sua alma à vaidade. Foi o que Jesus falou comigo essa semana. Não entregue a sua alma à vaidade. Não entre no hedonismo, né? Aquele sentido de busca incessante por prazer, por satisfação, porque o dia que isso não acontecer, vai fazer você procurar um evangelho leve. Só que o evangelho do Cristo, irmãos, é carregar a arca. Carregar a arca era pesado, irmãos. Aquele negócio era de ouro. 4 pessoas. O peso da responsabilidade, do encargo de levar a presença nos ombros. A presença nos ombros para um pai de família, a presença para casa, o altar na minha casa, limpar primeiro a sua própria vida como sacerdote, depois limpar a vida de todo mundo com sacrifício, colocando tudo diante do Senhor, acordar e parecer que está tudo bem, de repente você está lutando com o demônio, dando voadora para todo lado. De novo, é ele tentando te perturbar, ele tentando entrar pela janela, o quê? Olha, perturbai-o e não pequeis. Agora não deixe essa perturbação entrar em você e fazer com que você saia atrás de Abel de qualquer maneira. Eu vou matar Abel, não, hoje não passa, eu vou matar o meu irmão, eu vou matar porque ele não pode oferecer um culto melhor que o meu.
E quando Deus perguntou para Caim, cadê seu irmão, Caim? Ele disse, sou eu o guardador do meu irmão? Eu sei lá do meu irmão. Aí ele falou assim, o sangue do seu irmão me clama desde a terra. Irmãos, há um sangue de alguém clamando e talvez a culpa é nossa. Ah, pastor, mas eu não matei ninguém. A omissão também é matar, irmãos. A Bíblia fala que omissão de socorro também é pecado e ainda é crime. A pessoa que omite socorro, ela também é enquadrada num crime. Então, não seja omisso. Não deixe a perturbação te destruir. Fica firme. Por favor, guarde seu coração nesse processo, porque a alma pode ser vaidosa, mas o espírito é humilde. A alma é vaidosa, mas o espírito é humilde. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, reconhecemos todo o valor da sua palavra. Eu sei que é nesse fogo e nessa fornalha que o que é vão, o que é fútil, o que não tem solidez, o que não tem duração, toda presunção, orgulho, ostentação é destruída no fogo da palavra. Todo dia, Senhor, o diabo vem perturbar, mas nós não pecaremos, Pai. Porque em nosso coração nós vamos falar com o Senhor e nós vamos nos calar. E se vamos declarar, vamos pensar pelo melhor do nosso irmão, Pai. Nos dê maturidade e nos livra, Senhor, desse sentimento hedonista, Senhor, de querer se safar, de querer prazer, de procurar, Senhor, buscar, Senhor, maximizar, Senhor, o prazer e fugir da dor. Pai, toda dor que produz, Pai, uma igreja que gera, pode usar as nossas vidas, Pai, mas nós não queremos perder o prazer no caminho, Pai. Mãos limpas e coração puro. Nós queremos, Senhor, manter a nossa mão limpa, mas o nosso coração, Pai, puro diante de todas essas circunstâncias. Nos dê um dia vitorioso. Nós oramos, clamamos, pedimos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.